O milionário disfarçado pediu café em seu próprio bar, sem revelar quem era. Mas quando a garçonete falou, 3 simples palavras foram o suficiente para deixá-lo sem chão. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Felipe Andrade ajustou os óculos de armação fina e conferiu o relógio. 6 da manhã. O Café Magnólia havia acabado de abrir e ele queria ser o primeiro cliente. Não por impaciência ou privilégio, embora, como o novo proprietário, certamente tivesse o direito, mas porque preferia observar o estabelecimento despertando para o dia. Seu rosto, agora com uma barba por fazer de 3 dias, não era reconhecível para a equipe. O homem que havia fechado o negócio era outro. Seu advogado, que fizera tudo em seu nome. Felipe, aos 35 anos, cultivava o hábito de conhecer cada detalhe de seus empreendimentos antes de assumir o controle oficialmente. Esse método lhe permitira transformar um pequeno negócio herdado do pai em uma rede de estabelecimentos de sucesso em São Paulo. O Magnólia era sua mais recente aquisição. Um café tradicional no coração do bairro Jardins, que vinha perdendo clientes para cafeterias modernas. Era um diamante bruto que Felipe pretendia lapidar, mas primeiro precisava entender por que um lugar com tanto potencial estava afundando. A porta do café range levemente quando Felipe a empurra. O ambiente cheira a café recém-moído e pão de queijo saindo do forno. As mesas de madeira escura combinam com o piso, e as paredes em tom terracota dão um ar acolhedor ao lugar. Ele escolhe uma mesa no canto, de onde pode observar todo o salão. Uma garçonete surge de trás do balcão. Ela veste o uniforme do café, calça preta, camisa branca e um avental cor de vinho amarrado na cintura. Seus cabelos castanhos estão presos em um coque simples e ela carrega um bloco de notas. Há algo em seus olhos que chama a atenção de Felipe. Um cansaço que parece ir além do horário matinal. Bom dia, seja bem-vindo ao Café Magnólia, ela diz, com um sorriso que parece ensaiado. Felipe nota o crachá preso ao avental. Bianca Cardoso. Bom dia. Um café, por favor. Puro, sem açúcar. Bianca anota o pedido. Algo para acompanhar? Temos pão de queijo fresquinho. Apenas o café, obrigado. Enquanto ela se afasta, Felipe observa o local. 2 funcionárias arrumam as mesas próximas às janelas. No balcão, um homem de meia idade organiza xícaras com movimentos bruscos, lançando olhares impacientes para os funcionários. Momentos depois, Bianca retorna com uma xícara fumegante. Ao colocá-la sobre a mesa, deixa escapar um murmúrio quase inaudível. Disse algo? Felipe pergunta, ajustando os óculos. Bianca congela. Seus olhos se arregalam levemente, como se tivesse sido pega em flagrante. Não, senhor. Me desculpe. Felipe percebe seu desconforto. Tenho certeza que ouvi algo. Ela aperta o bloco de notas contra o peito, hesita, então olha rapidamente para o homem no balcão. Não foi nada, senhor. Aproveite seu café. Quando ela se vira para sair, Felipe a chama novamente. Está tudo bem? Você parece preocupada. Bianca morde o lábio inferior. Felipe nota uma pequena cicatriz acima de sua sobrancelha direita. Há uma tensão em seus ombros que contrasta com a calma que tenta demonstrar. Eu realmente não devia... Ela começa, mas é interrompida. Bianca... A voz do homem no balcão corta o ar. A mesa 3 precisa ser limpa. Já vou, Marcos. Ela responde endireitando os ombros. Felipe percebe a mudança em sua postura. Ele sempre fala assim com vocês? A pergunta pega Bianca desprevenida. Ela olha para Felipe com curiosidade, como se tentasse entender por que um cliente se importaria. Temos muitos clientes exigentes por aqui. Ela responde diplomaticamente. Não respondeu o que perguntei. Felipe insiste, mantendo a voz baixa. Algo no tom dele, talvez a genuína preocupação, faz Bianca hesitar. O café está quase vazio àquela hora, e Marcos está ocupado repreendendo outra funcionária. Mais um dia no inferno, ela finalmente diz. Foi isso que murmurei. Me desculpe, não foi profissional.
Felipe arqueia as sobrancelhas. O trabalho aqui é tão ruim assim? Ela desvia o olhar, arrependida da confissão. Não devia ter dito isso. O café tem seus momentos bons. Sou bom em notar quando alguém está sendo sincero. E você não está sendo agora. Um suspiro escapa dos lábios de Bianca. O senhor é novo por aqui, não é? Nunca o vi antes. Estou de passagem. Felipe responde, mantendo sua identidade em segredo. Mas me interesso por pessoas, não por lugares. Bianca, a mesa 3! Marcos grita novamente. Preciso ir, ela diz, dando um passo para trás. Espere! Felipe toca levemente seu pulso, retirando a mão logo em seguida. Se você pudesse mudar algo aqui, o que seria? A pergunta a surpreende. Ninguém nunca havia perguntado sua opinião sobre o café. Por que quer saber? Digamos que tenho curiosidade sobre negócios. Bianca hesita, então olha ao redor para garantir que ninguém está por perto. Tudo. Mudaria quase tudo. Seja específica, pede Felipe, repentinamente interessado não apenas na garçonete, mas no que ela poderia revelar sobre o estabelecimento que acabara de adquirir. Os gerentes tratam os funcionários como descartáveis, ela diz, baixando a voz. Somos humilhados diariamente, principalmente as mulheres. A última que reclamou foi demitida com uma desculpa qualquer. Trabalhamos turnos duplos, sem hora extra, e se alguém adoece, é ameaçado. O Marcos é apenas um dos problemas. E o dono? Felipe pergunta, inclinando-se ligeiramente. Uma expressão amarga cruza o rosto de Bianca. Ninguém sabe quem é. Só ouvimos que o café foi vendido recentemente. Provavelmente algum empresário que só se importa com o lucro e nunca pisará aqui, como todos os outros. As palavras dela o atingem como uma bofetada. Felipe se endireita na cadeira, tomando um gole de café para disfarçar seu desconforto. Bianca! A voz de Marcos ecoa novamente. Tenho que ir. Ela se afasta rapidamente. Felipe a observa enquanto limpa uma mesa próxima à janela. Seus movimentos são eficientes, mas seus ombros estão tensos. Ele nota como ela se esquiva quando Marcos passa por perto, como se esperasse alguma represália a qualquer momento. Durante a hora seguinte, Felipe permanece na mesa, pedindo outro café, apenas para ter uma desculpa para ficar. Observa a dinâmica entre os funcionários, o tom ríspido dos gerentes, os sorrisos forçados quando clientes chegam. É como assistir a uma peça mal ensaiada, onde todos estão infelizes com seus papéis. Às 7h30, o café está mais movimentado. Executivos apressados entram e saem, pedindo cafés para a viagem. Felipe nota que Bianca raramente para, correndo entre mesas e balcão. Uma vez, ela quase esbarra em Marcos, que a empurra levemente para o lado, com um comentário que Felipe não consegue ouvir, mas que faz o rosto dela enrubescer. Quando o relógio marca 8 horas, Felipe paga sua conta e deixa uma gorjeta generosa. Ao sair, seu olhar encontra o de Bianca uma última vez. Há algo naqueles olhos que o intriga, não apenas cansaço, mas uma resiliência silenciosa que não combina com alguém que aceita passivamente sua situação. Fora do café, Felipe para na calçada e observa a fachada do estabelecimento. Café Magnólia, escrito em letras douradas elegantes sobre a entrada. Um lugar que, visto de fora, transmite charme e tradição, mas que por dentro esconde um ambiente tóxico. A realidade por trás da fachada o perturba mais do que esperava. Ele pega o celular e liga para seu assistente. Carlos, preciso que você agende uma reunião com os gerentes do Café Magnólia para amanhã de manhã. Não diga quem sou. Apenas marque como um representante da nova administração. E procure tudo o que puder sobre uma funcionária chamada Bianca Cardoso. Ao desligar, Felipe olha novamente para o café. Uma ideia começa a se formar em sua mente. Não apenas para transformar o negócio, mas talvez para transformar a vida daquela garçonete que, sem saber, acabara de falar 3 palavras que mudariam o rumo de muitas coisas. Mais um dia no inferno.
Na manhã seguinte, Felipe chegou cedo ao seu apartamento na cobertura em Pinheiros. As janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo, despertando sob uma neblina suave. Normalmente, esse cenário o acalmava, mas hoje seus pensamentos estavam fixos no café Magnólia e na garçonete de olhos cansados. Carlos, seu assistente, já o esperava com uma pasta na mão. Alto e meticulosamente organizado, Carlos trabalhava com Felipe há 7 anos e era uma das poucas pessoas que conheciam todos os seus negócios. "Bom dia, senhor. Consegui as informações que pediu", disse entregando a pasta. Felipe abriu-a imediatamente. A primeira página continha uma foto 3x4 de Bianca e dados básicos. Bianca Cardoso, 28 anos, natural de Ribeirão Preto, São Paulo. Contratada pelo Café Magnólia há 8 meses. Algo relevante sobre ela? Perguntou Felipe, folheando os documentos. Formada em gastronomia pela Universidade de Ribeirão Preto. Trabalhava em um restaurante conceituado lá até que fechou repentinamente. Mudou-se para São Paulo há 1 ano, sem ocorrências criminais. Mora em um apartamento pequeno no Brooklyn, divide com uma colega. Paga as contas em dia, apesar do salário mínimo no café. Felipe ergueu os olhos dos papéis. Gastronomia? E está trabalhando como garçonete? Pelo que descobri, ela tentou vagas em restaurantes de alto padrão quando chegou à cidade, mas sem sucesso. O mercado está saturado e ela não tinha contatos. O Magnólia foi o que conseguiu. Felipe continuou lendo. As informações confirmavam o que Carlos dizia, mas não explicavam o que mais o intrigava. A resiliência que vira nos olhos dela. E a reunião com os gerentes? Marcada para as 10 horas. Eles acreditam que você é apenas um representante da nova administração, como pediu. Felipe verificou o relógio. Tinha 3 horas para se preparar. Preciso que você faça mais uma coisa. Descubra se houve reclamações trabalhistas contra o Magnólia nos últimos anos. Já fiz isso. Carlos ajustou os óculos. 3 processos nos últimos 2 anos, todos encerrados com acordos confidenciais. Felipe balançou a cabeça, frustrado. Ele prided-se de adquirir apenas negócios éticos, mas claramente sua equipe de due diligence havia deixado passar detalhes importantes sobre o Magnólia. Mais uma coisa, disse Carlos hesitante. A gerente anterior, Helena Matos, foi demitida 3 meses atrás em circunstâncias nebulosas. O que quer dizer? Oficialmente ela pediu demissão, mas consegui falar com uma ex-funcionária que disse que Helena confrontou o antigo dono sobre assédio aos funcionários. 1 semana depois, estava fora. Felipe sentiu a raiva crescer. Encontre essa Helena. Quero conversar com ela o quanto antes. Depois que Carlos saiu, Felipe tomou um banho rápido e trocou o visual despojado do dia anterior por um terno sob medida azul marinho. Transformou-se novamente no empresário conhecido por sua competência implacável. Apenas seus olhos permaneciam os mesmos que haviam observado Bianca com genuíno interesse. No caminho para o café, Felipe não conseguia parar de pensar na garçonete. Havia algo nela que o intrigava além da evidente injustiça de sua situação. Talvez fosse a dignidade com que suportava as humilhações diárias, ou como falara com ele, sem saber quem era, com uma franqueza que raramente encontrava em seu círculo social. Ao chegar ao Magnólia, Felipe entrou pela porta dos fundos, evitando o salão principal. Uma funcionária o conduziu a uma pequena sala de reuniões no 2º andar, onde 3 pessoas o aguardavam, incluindo Marcos. "Bom dia", disse Felipe, assumindo seu papel de representante. "Agradeço por cederem um tempo para esta reunião. Estou aqui para discutir algumas mudanças que a nova administração planeja implementar. Fomos informados de que o novo proprietário não se envolverá diretamente na operação", disse uma mulher de meia idade que se apresentou como Regina, gerente financeira. "O senhor tem autonomia para tomar decisões? Tenho toda a confiança do proprietário", respondeu Felipe com um sorriso contido.
Na verdade, estou aqui para avaliar o desempenho da gerência atual antes de definir a estrutura administrativa que seguiremos. Marcos se remexeu na cadeira. Temos mantido o café funcionando conforme as diretrizes anteriores. Nossa clientela é estável e também em declínio constante nos últimos 2 anos, interrompeu Felipe, consultando alguns papéis. As receitas caíram 22% no último semestre, enquanto a rotatividade de funcionários aumentou 35%. São números preocupantes, não acham? Os 3 gerentes trocaram olhares tensos. Felipe continuou. Além disso, recebi informações sobre o ambiente de trabalho que me deixaram intrigado. 3 processos trabalhistas em 2 anos. Uma taxa de turnover 3 vezes maior que a média do setor. Isso sugere problemas estruturais na gestão. Nossos funcionários têm expectativas irrealistas, defendeu-se Marcos, cruzando os braços. Querem salários de restaurantes estrelados por um trabalho básico. Felipe observou o homem com crescente aversão, lembrando-se de como ele tratara Bianca. Interessante sua colocação, Sr. Marcos, porque analisei a folha de pagamento e os salários aqui estão 15% abaixo da média do mercado, enquanto as horas extras raramente são registradas. Regina pigarreou, desconfortável. Talvez haja espaço para melhorias, mas... Melhorias? Felipe inclinou-se para frente. O que preciso é entender se vocês são parte da solução ou do problema. Nos 30 minutos seguintes, Felipe conduziu um interrogatório implacável sobre práticas gerenciais, tratamento dos funcionários e decisões financeiras. As respostas evasivas apenas confirmavam suas suspeitas. A equipe de gestão havia criado um ambiente tóxico que estava afundando o café. Ao final da reunião, Felipe levantou-se. Agradeço o seu tempo. Vou circular pelo estabelecimento hoje, observando as operações. Amanhã apresentarei meu relatório ao proprietário com recomendações específicas. Enquanto saía, notou a expressão apreensiva nos rostos dos gerentes. Exatamente o que pretendia. Em vez de deixar o café, Felipe dirigiu-se ao banheiro, onde trocou o terno por roupas casuais que trouxera em uma mochila. Colocou novamente os óculos de armação fina e bagunçou levemente o cabelo. Voltou a ser o cliente anônimo do dia anterior. Ao entrar no salão principal, localizou Bianca imediatamente. Ela servia uma mesa próxima à janela, o rosto composto em uma expressão neutra enquanto anotava pedidos. Felipe escolheu uma mesa em seu setor e esperou. Minutos depois, ela se aproximou. Bom dia, seja bem-vindo ao Café Magnó. Ela parou ao reconhecê-lo. Oh, o senhor voltou. Felipe sorriu. O café é bom, embora o ambiente poderia melhorar. Bianca olhou rapidamente ao redor, como se verificasse se algum gerente estava por perto. Posso anotar seu pedido? Claro, um cappuccino e... Qual prato você recomendaria? A pergunta a pegou de surpresa. Bem, o misto quente é popular. Não, quero sua recomendação sincera. Como especialista em gastronomia. Os olhos de Bianca se arregalaram. Como sabe que foi um palpite? Felipe respondeu rapidamente. Você tem um olhar crítico quando observa a comida sendo servida. Reconheço isso porque também aprecio boa culinária. Bianca hesitou, então se inclinou levemente. O bolo de laranja com calda de canela é a única receita que sobreviveu da confeiteira anterior. Faço a calda eu mesma quando o Marcos não está olhando. Perfeito, Felipe sorriu. Um cappuccino e o bolo de laranja, então. Quando ela se afastou, Felipe notou como outros funcionários pareciam tensos, especialmente quando Marcos apareceu para uma inspeção rápida. O gerente parou brevemente ao lado de Bianca, sussurrando algo que fez seus ombros enrijecerem. Bianca retornou com o pedido, colocando a xícara e o prato à frente de Felipe com movimentos precisos. Obrigado, disse ele, então acrescentou. O que Marcos disse para você? Ela congelou. Perdão? Ele sussurrou algo. Pareceu te incomodar. Bianca apertou a bandeja contra o peito. Não foi nada. Talvez eu devesse perguntar a ele, então. Não. A voz dela saiu mais alta do que pretendia. Ela respirou fundo, recompondo-se.
Ele apenas comentou sobre a reunião com um representante do novo dono. Todos estão nervosos. Felipe tomou um gole do cappuccino, observando-a por cima da xícara. E o que você acha do novo dono? Eu não sei nada sobre ele, mas tenho uma opinião, imagino. Bianca suspirou. Provavelmente será como o anterior. Empresários raramente se importam com quem serve o café, apenas com quem o paga. Felipe provou o bolo e ergueu as sobrancelhas, genuinamente surpreso. Isso está realmente delicioso. Um pequeno sorriso surgiu no rosto de Bianca. O primeiro verdadeiro que Felipe testemunhara. A calda faz toda a diferença. Você disse que faz você mesma? Às vezes. Estudei gastronomia, mas... Ela deu de ombros. Aqui sou apenas garçonete. Ninguém é apenas alguma coisa, respondeu Felipe, olhando-a nos olhos. Todos temos histórias mais complexas do que nossos crachás sugerem. Por um momento, algo mudou no olhar dela. Uma curiosidade, talvez. Ou reconhecimento de algo familiar na filosofia dele. Preciso atender outras mesas, disse ela, quebrando o momento. Mais alguma coisa? Sim, Felipe respondeu, decidindo-se naquele instante. Seu horário de saída. Gostaria de conversar com você depois do expediente. Sem pressão, apenas uma conversa. Bianca franziu o senho desconfiada. Por quê? Porque acho que você tem muito mais a dizer sobre este lugar. E porque talvez eu possa ajudar. Bianca guardou o avental no pequeno armário dos funcionários. Seu turno havia terminado, mas a tensão permanecia em seus ombros. O pedido do cliente misterioso para conversarem após o expediente deixara inquieta. Durante toda a tarde, enquanto servia mesas, seu olhar ocasionalmente encontrava o dele. Havia algo diferente naquele homem. Uma intensidade em seu olhar. Uma maneira de escutar como se cada palavra dela importasse. Pegou o celular e enviou uma mensagem para sua colega de apartamento. Vou chegar um pouco mais tarde. Não me espere para jantar. Ao sair pela porta dos fundos, sentiu o ar fresco da noite de São Paulo. O Café Magnólia ficava na parte mais arborizada dos jardins, onde as calçadas largas eram ladeadas por árvores antigas. No horário de saída dos funcionários, esta parte da rua permanecia relativamente tranquila, distante do burburinho das avenidas principais. Ele a esperava na esquina, como haviam combinado, quando ela aceitara seu convite durante seu último intervalo. Sem o ambiente do café, Bianca notou como o homem parecia levemente deslocado em suas roupas casuais, como se estivesse mais acostumado a trajes formais. Obrigada por aceitar, disse ele quando ela se aproximou. Ainda não entendi por que queria conversar comigo, respondeu Bianca, mantendo uma distância segura. Nem sei seu nome. Felipe, ele ofereceu, estendendo a mão. Felipe Andrade. Bianca aceitou o cumprimento, notando o aperto firme, mas não intimidador. O que você faz, Felipe Andrade? Além de interrogar garçonetes, quero dizer. Um sorriso breve iluminou o rosto dele. Trabalho com gestão de negócios, consultorias principalmente. E isso explica seu interesse no Café Magnólia? Parcialmente. Felipe apontou para um pequeno restaurante do outro lado da rua. Podemos conversar ali? Prometo não tomar muito do seu tempo. Bianca hesitou. O restaurante era bem iluminado e movimentado o suficiente para ser seguro. Tudo bem, mas tenho apenas 1 hora. O restaurante era um daqueles bistrôs contemporâneos que haviam se multiplicado pelo bairro nos últimos anos. Iluminação suave, paredes de tijolinho aparente e uma clientela diversificada. Felipe escolheu uma mesa no canto, afastada o suficiente para terem privacidade, mas visível o bastante para Bianca se sentir confortável. Depois de pedirem um vinho tinto para ele e um suco de uva para ela, Felipe foi direto ao ponto. Por que continua trabalhando no Magnólia? Com sua formação em gastronomia, deve haver outros lugares. Bianca arqueou as sobrancelhas, ainda desconfiada de como ele sabia sobre sua formação. São Paulo está cheia de cozinheiros formados, sabia? Para cada vaga em um restaurante decente, há 50 candidatos com padrinhos na alta gastronomia. Não tem contatos na cidade? Mudei-me do interior há 1 ano.
Em Ribeirão Preto, eu trabalhava no Gardênia, um restaurante que foi eleito um dos 20 melhores do interior paulista em 2023, completou Felipe. Eu sei, já comi lá. Bianca inclinou a cabeça, observando-o com crescente curiosidade. Para um consultor de gestão, você sabe bastante sobre restaurantes. É um dos meus interesses. Ele deu de ombros, desviando ligeiramente o olhar. Então você trabalhava em um dos melhores restaurantes de Ribeirão e agora serve café em um ambiente tóxico. O que aconteceu? A garçonete respirou fundo, decidindo quanto revelar. Havia algo em Felipe que a deixava inexplicavelmente à vontade, apesar de toda sua cautela. O Gardênia fechou repentinamente. O proprietário teve problemas com investidores, pelo que ouvi. Da noite para o dia, estava desempregada. Tentei outros restaurantes na cidade, mas o mercado lá é pequeno. Vim para São Paulo pensando que seria mais fácil, mas ela deu de ombros. Descobri que aqui a competição é ainda mais feroz. Felipe a observava com atenção genuína. E sua família? Minha mãe ainda mora em Ribeirão. Meu pai faleceu há alguns anos. Ela trabalha como professora, não tem condições de me ajudar, e eu não voltaria para pedir ajuda de qualquer forma. Orgulho? Independência, corrigiu ela. Escolhi meu caminho, tenho que enfrentá-lo. O garçom trouxe as bebidas. Felipe agradeceu com um aceno e continuou. Então, o café Magnólia foi o que apareceu. Exato. Não é o que eu queria, mas paga as contas. Por enquanto. Bianca tomou um gole do suco. Agora sua vez. Por que esse interesse todo na minha vida? E não me venha com essa história de consultor curioso. Felipe rodou a taça de vinho entre os dedos, considerando sua resposta. Digamos que estou em uma posição de influenciar mudanças no Magnólia. Os olhos de Bianca se arregalaram levemente. Você trabalha para o novo dono? É isso? O representante da reunião de hoje, ele não confirmou nem negou. O que você faria se pudesse mudar aquele lugar? Sem limitações, apenas sua visão ideal. Bianca recostou-se, estudando-o. Por um momento, pensou em levantar-se e sair, mas algo a mantinha ali. Talvez a possibilidade, por mais remota que fosse, de realmente fazer diferença. Primeiro, demitiria Marcos e qualquer gerente que tratasse os funcionários como ele, começou ela, surpreendendo-se com sua própria franqueza. Criaria um ambiente onde as pessoas não tivessem medo de sugerir melhorias. O cardápio do café é antiquado, sem personalidade. Poderia ser atualizado com opções que refletissem a tradição do lugar, mas com toques contemporâneos. O interesse de Felipe intensificou-se. Como o quê? Os cafés da manhã, por exemplo. Todo mundo serve pão na chapa com presunto e queijo. Poderíamos oferecer variações com ingredientes tipicamente brasileiros. Jambu, tucupi, queijos artesanais mineiros. Ela parou, notando o entusiasmo em sua própria voz. Desculpe, estou divagando. Continue, encorajou Felipe. É exatamente isso que quero ouvir. Bianca hesitou. Então deixou-se levar pela rara oportunidade de falar sobre sua paixão. O café poderia ter uma identidade própria, sabe? Magnólia é uma flor que simboliza dignidade, perseverança. Por que não incorporar isso ao conceito? Um lugar que honra tradições culinárias brasileiras, mas com apresentação refinada. Seus olhos brilhavam ao falar. Temos funcionários talentosos sufocados por uma gerência que só vê números. Jorge, o barista mais antigo, faz esculturas incríveis com espuma de leite. Mas Marcos o repreende por perder tempo. Interessante, murmurou Felipe, observando a transformação no rosto dela. A Bianca, que falava agora, gesticulando animadamente, parecia uma pessoa completamente diferente da garçonete cabisbaixa do café. Você já considerou apresentar essas ideias formalmente? Um riso sem humor escapou dos lábios dela. Para quem? O antigo dono nunca aparecia. E o novo provavelmente é igual. Empresários como eles não se importam com a visão de uma simples garçonete. Alguns se importariam, contestou Felipe, com uma seriedade que a fez encará-lo mais atentamente.
Você realmente trabalha para o novo dono, não é? Perguntou ela diretamente. Por isso todas essas perguntas. Felipe tomou um longo gole de vinho antes de responder. Digamos que estou em posição de garantir que suas ideias cheguem até ele. Bianca o estudou por um momento, então balançou a cabeça. Seja sincero comigo. Por que eu? Há dezenas de consultores gastronômicos em São Paulo que poderiam dar opiniões mais qualificadas. Porque você conhece o Magnolia por dentro, vive suas falhas e seu potencial diariamente. E... ele hesitou. Porque ouvi sinceridade em suas palavras quando disse mais um dia no inferno. Não é apenas um emprego para você. Mesmo sendo infeliz lá, um silêncio se estabeleceu entre eles. No fundo do restaurante, um casal ria baixinho, e o som distante dos copos e talheres criava uma trilha sonora reconfortante. Hipótese, disse Felipe finalmente. Se você tivesse a oportunidade de implementar suas ideias no Magnolia, aceitaria? Que tipo de oportunidade? Um cargo de consultoria para a reformulação do menu e do conceito. Bianca riu, incrédula. Tem experiência como chefe principal? Sem nome no mercado? Por que alguém me ofereceria isso? Porque talento reconhece talento, respondeu Felipe simplesmente. E por que algumas pessoas valorizam mais a paixão e a visão do que um currículo repleto de nomes famosos? Algo na intensidade do olhar dele fez Bianca sentir um calor subindo pelo pescoço. Havia uma sinceridade em Felipe que a desarmava. Fazia-a acreditar que talvez, apenas talvez, ele realmente pudesse influenciar alguma mudança. Teria um sonho, admitiu ela, permitindo-se um momento de esperança. Poder criar, experimentar, transformar o Magnolia no lugar que ele merece ser. Então aceita? A pergunta pegou-a de surpresa. Aceitar o quê? Não houve oferta real ainda. Felipe sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou seus olhos. Você está certa. Preciso falar com meu superior, mas queria confirmar seu interesse antes. Claro que estou interessada. Bianca balançou a cabeça, ainda desconfiada da aparente facilidade com que a conversa fluíra para essa possibilidade. Mas também sou realista. Coisas assim não acontecem para pessoas como eu. Que tipo de pessoas seriam como você? Pessoas comuns, sem contatos, sem padrinhos, sem um nome de família que abra portas. Felipe a observou por um longo momento. Sabe o que eu acho? Que você se subestima, Bianca Cardoso. E que talvez seja hora de alguém reconhecer o que você realmente vale. A conversa no bistrô se estendeu por quase 2 horas, muito além do tempo que Bianca havia estipulado. Quando finalmente saíram, a noite paulistana havia se instalado completamente, com o céu escuro contrastando com as luzes dos edifícios. Felipe insistiu em acompanhá-la até o ponto de ônibus, apesar de seus protestos de que conhecia bem o caminho. Você não precisa fazer isso, disse ela, enquanto caminhavam lado a lado pela calçada arborizada. Pego este ônibus todos os dias. Considere uma cortesia, não proteção, respondeu Felipe. Havia algo na maneira como ele se movia, sempre atento ao ambiente que sugeria alguém acostumado a ambientes mais controlados. Nunca me disse exatamente o que faz, observou Bianca. Consultor de gestão é vago demais. Felipe sorriu discretamente. Digamos que ajuda empresas a encontrar seu verdadeiro potencial. Às vezes, isso significa reorganizar equipes, outras vezes, mudar completamente a direção. E o Café Magnolia? Qual será o destino dele? Isso depende em grande parte de pessoas como você. Bianca revirou os olhos. Você realmente acredita que alguém vai ouvir minhas ideias? Eu ouvi, respondeu Felipe, sua voz mais suave. O comentário pairou entre eles por alguns instantes, criando um momento de intimidade que nenhum dos dois esperava. Chegando ao ponto de ônibus, Bianca virou-se para se despedir. Obrigada pela conversa. Foi inesperado. No bom sentido, espero. Ainda estou decidindo. Ela sorriu, e Felipe percebeu que era o primeiro sorriso genuíno que ela lhe direcionava. Posso te ligar amanhã? Perguntou ele.
para discutir mais sobre essa possível consultoria. Bianca hesitou, então assentiu, ditando seu número, enquanto Felipe o salvava no celular. Quando o ônibus chegou, ela subiu com um último aceno, deixando-o na calçada, observando o veículo se afastar. Felipe permaneceu parado por alguns minutos, absorvendo o que havia acontecido. A garçonete o intrigava de uma maneira que não conseguia explicar. Não era apenas sua visão para o café ou sua história de perseverança. Havia uma autenticidade nela que raramente encontrava em seu círculo social. Em seu apartamento, mais tarde, Felipe sentou-se à mesa de jantar com uma pasta de documentos sobre o café Magnólia e seu celular ao lado. Digitou uma mensagem para Carlos. Preciso de mais informações sobre Helena Matos, a ex-gerente. Prioridade para amanhã. Em seguida, abriu os documentos financeiros do café. O estabelecimento tinha potencial, localização privilegiada, história, clientela fiel, mas vinha sendo mal administrado há anos. As ideias de Bianca, combinadas com uma reestruturação da gestão, poderiam transformá-lo completamente. Seu celular vibrou com uma mensagem. Obrigada novamente pela conversa. Foi bom falar sobre o café com alguém que realmente escuta. Bianca. Felipe sorriu para a tela. Digitou várias respostas, apagando-as antes de enviar. Finalmente, decidiu-se por algo simples. O prazer foi meu. Descanso bem. Amanhã será um novo dia no Magnólia. Na manhã seguinte, Felipe chegou ao café mais cedo que o habitual. Desta vez, não entrou como cliente, mas dirigiu-se diretamente aos fundos, onde uma sala havia sido preparada para ele. Carlos já o aguardava, impecável em seu terno cinza. Bom dia, senhor. Trouxe as informações que pediu, disse entregando uma pasta. E a senhorita Helena Matos concordou em encontrá-lo hoje à tarde. Excelente. Felipe folheou os documentos rapidamente. Os gerentes sabem da minha visita hoje. Foram informados que o representante da nova administração faria uma inspeção detalhada. Regina está particularmente nervosa. Felipe assentiu, satisfeito. E os funcionários? Sabem algo? Apenas que haverá mudanças na gestão. O ambiente está tenso, pelo que pude observar. Perfeito. Felipe fechou a pasta. Carlos, preciso que faça mais uma coisa. Prepare um contrato de consultoria gastronômica. Deixe o nome do contratado em branco por enquanto. Carlos ergueu as sobrancelhas discretamente, mas não questionou. Anos trabalhando com Felipe haviam-no ensinado a reconhecer quando seu chefe estava seguindo uma intuição. Valor? Felipe considerou por um momento. Compatível com o mercado para um chefe executivo júnior e inclua cláusulas sobre possível participação nos lucros futuros baseada em desempenho. Entendido, senhor. Carlos fez anotações em seu tablet. Algo mais? Sim. Certifique-se de que Marcos esteja presente durante toda a minha visita hoje. Quero vê-lo em ação. Quando Carlos saiu, Felipe trocou o terno casual que usava por roupas mais simples, jeans escuro, camisa branca de botões e os mesmos óculos de armação fina que usara em sua primeira visita. Não era exatamente um disfarce, mas o suficiente para não ser imediatamente reconhecido como o homem de negócios que aparecia ocasionalmente em revistas especializadas. Às 8 da manhã, o café Magnólia estava em pleno funcionamento. Felipe escolheu uma mesa no fundo, de onde poderia observar todo o salão. Viu Bianca atendendo clientes com eficiência silenciosa, enquanto Marcos circulava entre as mesas com uma prancheta, ocasionalmente lançando olhares críticos aos funcionários. Quando Bianca se aproximou de sua mesa, a surpresa em seu rosto foi evidente. Felipe? Não esperava vê-lo tão cedo. Prometi que hoje seria um novo dia. Ele sorriu. O de sempre, por favor. Café puro sem açúcar. Ela assentiu, um leve rubor colorindo suas bochechas. Já trago. Felipe a observou enquanto ela se afastava. Havia algo diferente em sua postura hoje. Uma tensão, mas também uma expectativa. Ele se perguntou se ela realmente acreditava que algo poderia mudar no café. Quando Bianca retornou com o café, Felipe baixou a voz. Pode conversar um minuto?
Ela olhou rapidamente ao redor. Estamos no meio do rush da manhã. É importante. Sobre o que conversamos ontem. Bianca hesitou, então assentiu. Meu intervalo é em 40 minutos. Posso falar com você, então? Perfeito. Estarei aqui. Os 40 minutos pareceram se arrastar. Felipe usou o tempo para observar o funcionamento do café, fazendo anotações mentais sobre as interações entre funcionários e gerentes. Marcos, em particular, mostrava-se cada vez mais nervoso com a presença de representantes da nova administração no estabelecimento. 2 vezes Felipe o viu repreendendo funcionários em voz baixa, mas firme, por erros mínimos. Finalmente, Bianca aproximou-se novamente, desta vez sem o avental. Tenho 15 minutos, disse, sentando-se discretamente à mesa de Felipe. Falei com meu superior, começou ele, mantendo a mentira. Ele está interessado em suas ideias para o café. Os olhos de Bianca se arregalaram. Sério? Muito. Na verdade, há a possibilidade de um contrato de consultoria gastronômica, como mencionei ontem. Isso é... Ela balançou a cabeça incrédula. Isso é real mesmo? Felipe sorriu. Completamente real. Mas antes de avançarmos, preciso de algo seu. O quê? Um portfólio. Suas ideias para o novo menu, conceito visual, sugestões de reorganização. Quanto mais detalhado, melhor. Bianca mordeu o lábio pensativa. Posso preparar isso. Tenho anotações em casa, rascunhos que fiz, mais por diversão que por esperança. Excelente. Quando pode me entregar? Amanhã à noite? Ela ofereceu. Depois do meu turno. Perfeito. Felipe tomou um gole de café. E Bianca, isso é confidencial por enquanto. Não comente com os outros funcionários ainda. Ela assentiu, compreendendo. Claro, não quero criar falsas esperanças para ninguém. Incluindo você? Perguntou ele, notando a hesitação em sua voz. Bianca deu um pequeno sorriso. Digamos que aprendi a não contar com nada, até ver um contrato assinado. Prudente. Felipe a observou com crescente admiração. Bianca tinha uma sabedoria prática que vinha de experiências reais, não de teorias aprendidas em escolas de negócios. Um grito vindo do balcão interrompeu o momento. Bianca, seu intervalo acabou há 2 minutos. Felipe viu a mudança imediata em sua expressão, o retorno da máscara profissional, a tensão nos ombros. Preciso ir, ela murmurou, levantando-se. Não se preocupe com ele, disse Felipe. As coisas vão mudar em breve. Espero que sim. Ela hesitou, então acrescentou. Obrigada por acreditar nas minhas ideias. Quando ela se afastou, Felipe terminou seu café lentamente. A conversa com Bianca havia solidificado sua decisão. O Café Magnólia precisava de uma transformação completa, começando pela gestão. Seu celular vibrou com uma mensagem de Carlos. Reunião com Helena Matos confirmada para 14h. Contrato sendo preparado conforme solicitado. Felipe respondeu rapidamente. Ótimo. Prepare também documentos de demissão para Marcos e Regina, efetivos a partir de amanhã. Guardando o celular, Felipe observou Bianca atendendo outra mesa. Havia uma graça natural em seus movimentos, mesmo sob a pressão do ambiente tóxico. Ele pensou em como seria vê-la em seu elemento, criando e liderando, não apenas servindo. Um pensamento inesperado o atingiu. O que aconteceria quando Bianca descobrisse quem ele realmente era? A mentira por omissão havia sido necessária para conhecer a verdadeira situação do café, mas agora havia mais em jogo. Havia Bianca, seus olhos sinceros, sua paixão genuína. Felipe ajustou os óculos, consciente de que estava entrando em território perigoso. Misturar negócios e sentimentos pessoais raramente terminava bem. Mas havia algo em Bianca Cardoso que o fazia querer correr esse risco. O encontro com Helena Matos revelou-se ainda mais esclarecedor do que Felipe esperava. A ex-gerente do Café Magnólia, uma mulher de 40 e poucos anos com postura impecável, não hesitou em detalhar os problemas que enfrentara durante sua gestão. O ambiente era tóxico muito antes de Marcos assumir, explicou ela, sentada à frente de Felipe,
em um café discreto no Itaim. Quando tentei implementar melhorias nas condições de trabalho, fui sistematicamente sabotada. Por quem? Perguntou Felipe, gravando a conversa com permissão dela. Pelo antigo proprietário, principalmente. Ele visitava o café raramente, mas quando aparecia, sempre revertia minhas decisões. Se eu autorizasse horas extras pagas, ele cancelava. Se eu criava escalas mais humanas, ele as desfazia. Felipe franziu o senho. Por que continuou trabalhando lá? Helena sorriu com uma ponta de tristeza. Pelo mesmo motivo que Bianca e outros continuam, o Magnólia tem alma, Sr. Andrade. Ou tinha, antes de se tornar apenas uma casca bonita escondendo práticas deploráveis. Você conhece Bianca Cardoso? Perguntou Felipe, tentando soar casual. Claro, fui eu quem a contratou. Helena inclinou-se ligeiramente. Sabia do potencial dela desde o início. Formação em gastronomia, experiência no Gardênia. Tentei promovê-la para a cozinha várias vezes, mas o proprietário sempre bloqueava, dizendo que garçonetes bonitas atraem clientes. Felipe sentiu uma onda de irritação. Compreendo. E o que aconteceu exatamente antes da sua saída? O rosto de Helena endureceu. Confrontei o proprietário sobre assédio a funcionárias. Tinha provas, depoimentos. Uma semana depois, fui chamada para uma reunião, onde me ofereceram duas opções: assinar uma carta de demissão voluntária ou ser demitida por justa causa, baseada em acusações fabricadas. E você escolheu sair, com um acordo de confidencialidade que estou tecnicamente violando ao falar com você. Ela sorriu sem humor. Mas ouvi que a propriedade mudou de mãos. E algo me diz que você não é apenas um representante. Felipe manteve a expressão neutra. O que a faz pensar isso? Nenhum representante investiria tanto tempo investigando problemas que a maioria dos empresários prefere ignorar. Ela o estudou por um momento. Você é o novo proprietário, não é? Após um breve silêncio, Felipe assentiu. Sou, e estou determinado a transformar o Magnólia completamente. Começando pelas pessoas? Exatamente. Marcos e Regina serão demitidos amanhã. Helena sorriu genuinamente desta vez. Boa decisão. E depois, uma reformulação completa. Novo conceito, novo menu, nova gestão. Felipe hesitou, então acrescentou. Estou considerando oferecer um papel central nisso a Bianca Cardoso. As sobrancelhas de Helena se ergueram levemente. Baseado em suas ideias para o café. Ela tem uma visão clara do que o lugar poderia ser. E você descobriu isso como cliente misterioso? Helena riu suavemente da expressão surpresa de Felipe. Os funcionários comentam, Sr. Andrade. O cliente interessado demais na opinião da garçonete. Felipe sentiu o rosto aquecer ligeiramente. Foi a maneira mais eficaz de conhecer a realidade do estabelecimento. E talvez da garçonete também? Sugeriu Helena com um olhar perspicaz. Felipe desviou o assunto, preferindo não explorar essa observação. Gostaria de lhe fazer uma proposta, senhorita Matos. Consideraria retornar ao Magnólia como gerente operacional? A oferta claramente a surpreendeu. Após tudo o que passei lá, precisamente por causa disso. Você conhece os problemas, as pessoas e claramente se importa com o lugar. Seria uma transição mais suave, especialmente para funcionários que confiam em você. Helena considerou a proposta por alguns instantes. Com total autonomia operacional? Total, respondendo apenas a mim. E Bianca, qual seria exatamente o papel dela? Consultoria gastronômica inicialmente. Dependendo dos resultados, poderia evoluir para chefe executiva. Helena tomou um gole de seu chá, pensativa. Ela sabe quem você é? A pergunta atingiu o cerne da inquietação de Felipe. Ainda não. E quando pretende contar? Amanhã, depois de formalizar o convite para a consultoria. Helena o estudou por um longo momento. Ela pode não reagir bem à verdade, sabe? Bianca valoriza a autenticidade acima de tudo. Acredito que compreenderá minhas razões, respondeu Felipe com mais confiança do que realmente sentia. Espero que sim.
Helena estendeu a mão para um aperto formal. Aceito sua proposta, Sr. Andrade. Quando começamos? Imediatamente. Amanhã será um dia de grandes mudanças no Magnólia. Ao deixar o encontro com Helena, Felipe sentiu-se simultaneamente aliviado e apreensivo. As peças estavam se encaixando, mas a questão mais importante permanecia: como Bianca reagiria ao descobrir que o homem com quem havia compartilhado suas críticas e ideias era, na verdade, o novo proprietário? Essa pergunta o atormentou durante o restante do dia e pela noite, enquanto finalizava os detalhes da reestruturação com sua equipe jurídica. O contrato de consultoria para Bianca estava pronto, os documentos de demissão preparados e a estratégia de comunicação definida. Na manhã seguinte, Felipe chegou ao Café Magnólia 1 hora antes da abertura. Helena já o aguardava na porta dos fundos, junto com Carlos e 2 seguranças discretamente vestidos. Uma precaução caso Marcos reagisse mal à demissão. Todos os funcionários foram convocados para uma reunião antes da abertura, como o senhor solicitou, informou Helena. Ótimo. E Bianca? Acabou de chegar. Parece confusa com a convocação repentina. Felipe respirou fundo. Vamos começar, então. A sala de reuniões no 2º andar estava lotada quando entraram. Cerca de 15 funcionários aglomeravam-se ao redor da mesa oval, com expressões que variavam entre curiosidade e apreensão. Marcos e Regina ocupavam a cabeceira, visivelmente tensos. Quando Felipe entrou, seguido por Helena, um murmúrio surpreso percorreu a sala. Bianca, no fundo, empalideceu ao reconhecê-lo, agora vestido formalmente e com uma postura completamente diferente. Bom dia a todos, começou Felipe, sua voz firme. Meu nome é Felipe Andrade. Alguns de vocês me conheceram nos últimos dias como cliente ou como representante da nova administração. Hoje, gostaria de me apresentar formalmente como o novo proprietário do Café Magnólia. O choque era visível nos rostos ao redor da mesa. Felipe evitou deliberadamente olhar para Bianca, temendo o que poderia ver em sua expressão. As mudanças começam hoje, continuou ele. Senhor Marcos e senhora Regina, seus serviços não serão mais necessários. Carlos tem seus documentos de desligamento e indenizações. Por favor, retirem seus pertences pessoais e deixem o estabelecimento dentro de 1 hora. Marcos levantou-se bruscamente. Isso é um absurdo! Não pode simplesmente... Posso e estou. Sua gestão abusiva e práticas antiéticas foram amplamente documentadas. Considere-se afortunado por não enfrentar processos. O segurança mais próximo deu um passo à frente e Marcos recuou, pegando seus documentos em silêncio furioso. Regina fez o mesmo, evitando contato visual com qualquer pessoa. Felipe esperou que ambos saíssem, acompanhados por Carlos e um dos seguranças, antes de continuar. Para o restante de vocês, tenho notícias melhores. O Café Magnólia passará por uma transformação completa, visando não apenas melhorar a experiência dos clientes, mas principalmente as condições de trabalho. Turnos justos, horas extras pagas, plano de saúde e um ambiente livre de assédio e intimidação. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a sala. Felipe prosseguiu. A senhorita Helena Matos retorna hoje como gerente operacional, com total autonomia para reorganizar escalas e processos. Nos próximos dias, cada um de vocês terá a oportunidade de compartilhar sugestões e preocupações diretamente com ela. Helena deu um passo à frente, sendo recebida com sorrisos e olhares de aprovação. Claramente, sua saída havia deixado uma lacuna na equipe. Além disso, Felipe continuou, finalmente permitindo-se olhar para Bianca, que permanecia imóvel, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Estamos planejando uma renovação completa do conceito e menu do café. Para liderar esse processo, gostaria de convidar Bianca Cardoso para assumir a posição de consultora gastronômica. Todos os olhares se voltaram para Bianca. Seu rosto havia empalidecido ainda mais,
E Felipe podia ver o turbilhão de emoções em seus olhos, surpresa, confusão e algo que parecia dolorosamente próximo da traição. Agradeço a atenção de todos. Helena conduzirá o restante da reunião, detalhando as mudanças operacionais imediatas. O café abrirá com 2 horas de atraso hoje e todos receberão o dia completo. Felipe fez uma pausa, então acrescentou: Bianca, poderia me acompanhar até meu escritório, por favor? O silêncio que seguiu seu pedido foi ensurdecedor. Por um momento, Felipe temeu que ela simplesmente se recusasse, ou pior, saísse sem dizer uma palavra. Finalmente, Bianca assentiu rigidamente e se dirigiu à porta. O curto trajeto até o escritório improvisado foi feito em silêncio absoluto. Quando a porta se fechou atrás deles, Bianca virou-se para encará-lo, seus olhos agora ardendo com uma mistura de mágoa e raiva. Você mentiu para mim, foram suas primeiras palavras, cada sílaba carregada de decepção. Felipe manteve-se firme diante de seu olhar acusador. Não contei toda a verdade. Há uma diferença. Não para mim. Ela cruzou os braços. Por que a farsa? Para se divertir às minhas custas. Para me divertir às suas custas. Felipe repetiu a acusação de Bianca, balançando a cabeça. Nunca foi essa minha intenção. Qual foi então? Bianca permanecia na defensiva, os braços cruzados como uma barreira entre eles. Me fazer acreditar que alguém finalmente se importava com minhas ideias, apenas para... o quê? Testar se seus funcionários falam mal do chefe pelas costas? Felipe respirou fundo, ponderando sua resposta. Percebia que este momento definiria não apenas o futuro profissional de Bianca no café, mas qualquer possibilidade de uma conexão mais profunda entre eles. Quando comprei o Magnolia, sabia que havia problemas, mas não sua extensão, começou ele, mantendo a voz calma. Em meus outros negócios, sempre conheci o ambiente por dentro antes de fazer mudanças. É como trabalho, fingindo ser outra pessoa, observando sem o filtro que o título de proprietário cria. Felipe deu um passo em sua direção, mas parou quando a viu recuar sutilmente. Você teria sido tão franca comigo se soubesse quem eu era desde o início? Bianca desviou o olhar, e nesse pequeno gesto, Felipe encontrou sua resposta. Você conversou comigo por 2 dias inteiros, continuou ela após um momento de silêncio. Ouviu minhas críticas, minhas ideias, me fez acreditar que poderíamos... Ela parou, recompondo-se. Por que não me contou a verdade quando começamos a discutir seriamente sobre mudanças no café? Porque naquele momento já não era apenas sobre o café. A sinceridade na voz de Felipe a fez encará-lo novamente. Era sobre você, Bianca. Sobre como seus olhos brilhavam ao falar de gastronomia. Sobre sua resiliência, apesar do ambiente tóxico. Sobre sua visão para transformar este lugar. Isso não justifica a mentira. Não justifica. Felipe reconheceu, surpreendendo-a. E peço desculpas por isso, mas tudo o que disse sobre valorizar suas ideias era verdadeiro. O contrato de consultoria é real. Ele pegou uma pasta sobre a mesa e a estendeu. Está tudo aqui, exatamente como conversamos. Bianca olhou para a pasta, mas não a pegou. Como posso confiar em qualquer coisa vinda de você agora? A pergunta pairou entre eles, pesada de significado. Felipe colocou a pasta sobre a mesa e deu um passo para trás, como se oferecesse espaço para ela decidir. Não estou pedindo que confie em mim imediatamente, disse ele. Estou pedindo que dê uma chance ao seu próprio talento. Esta proposta não é sobre mim ou minha empresa, Bianca. É sobre você finalmente ter a oportunidade que merece. Ela hesitou. Então, finalmente pegou a pasta e a abriu. Seus olhos percorreram as cláusulas do contrato, arregalando-se ligeiramente ao chegar aos valores propostos. Isso é mais do que generoso. É o valor de mercado para alguém com suas qualificações. Bianca fechou a pasta, ainda relutante. E se eu recusar? Então aceitarei sua decisão. Felipe manteve o olhar firme no dela.
Seu emprego como garçonete estará garantido, com condições muito melhores sob a gestão de Helena. Mas seria uma perda imensa para o Magnolia e para você. Um silêncio se estabeleceu entre eles, interrompido apenas pelo burburinho distante da equipe reorganizando o café para a abertura tardia. Bianca caminhou até a janela que dava para a rua arborizada, observando a movimentação matinal dos jardins. Quando você disse que queria conversar comigo fora do café naquele primeiro dia, ela começou sem se virar. Já tinha decidido me oferecer este cargo? Não. Felipe foi honesto. Queria entender melhor por que uma profissional formada em gastronomia estava servindo mesas em um café decadente. Foi só quando você começou a falar sobre suas ideias para o lugar que percebi seu potencial. Bianca finalmente se virou para encará-lo. E nossa conversa no bistrô, as mensagens depois, também faziam parte da sua investigação? Felipe sentiu o peso da pergunta. Sabia que sua resposta definiria tudo entre eles. Não, ele sustentou o olhar dela sem hesitar. Aquilo foi apenas Felipe e Bianca. Nada a ver com proprietário e funcionária. Algo mudou na expressão dela, uma suavização quase imperceptível. Como posso saber o que é verdade e o que é estratégia de negócios agora? Felipe considerou a pergunta por um momento, então caminhou até a porta e a abriu. Venha comigo. Surpresa, Bianca o seguiu pelo corredor até uma pequena cozinha de testes que ficava isolada no andar superior, raramente utilizada. Felipe acendeu as luzes, revelando um espaço limpo e bem equipado, mas claramente sem uso recente. O que é isso? Perguntou ela. Sua cozinha de testes. Felipe gesticulou ao redor. Instalada ontem à noite, tudo o que você mencionou que seria necessário para desenvolver as novas receitas está aqui. Bianca percorreu o espaço lentamente, tocando os equipamentos de alta qualidade, abrindo armários abastecidos com ingredientes premium. Você fez isso antes mesmo de eu aceitar a proposta? Sim. Felipe permaneceu na entrada, dando-lhe espaço para explorar. Porque, independentemente de sua decisão sobre mim, acredito no seu talento. Ela parou diante de uma pequena prateleira onde vários livros de gastronomia estavam organizados. Retirou um deles, uma edição rara sobre técnicas tradicionais brasileiras que havia mencionado casualmente durante sua conversa no bistrô. Você lembrou disso, murmurou ela, folheando o livro com reverência. Lembro de tudo o que você me disse, Bianca. A garçonete, não, a chefe, fechou o livro cuidadosamente e o colocou de volta na prateleira. Quando se virou para Felipe, havia uma nova determinação em seu olhar. Vou aceitar o contrato, com uma condição. Qual? Absoluta liberdade criativa. Nenhuma interferência empresarial no menu ou no conceito. Felipe assentiu sem hesitar. Concedida. E uma condição pessoal. Bianca deu um passo em sua direção. Honestidade completa daqui para frente. Sem meias-verdades, sem omissões estratégicas. Tem minha palavra. Bianca estudou seu rosto por um longo momento, como se procurasse sinais de falsidade. O que encontrou pareceu satisfazê-la, pois estendeu a mão. Então temos um acordo, Sr. Andrade. Felipe aceitou o cumprimento, mas não soltou sua mão imediatamente. Felipe, por favor. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios dela. Felipe. 3 semanas depois, o Café Magnolia fervilhava de atividade. Com as paredes recém-pintadas em tons terrosos mais vibrantes, móveis restaurados e uma nova disposição das mesas que privilegiava tanto a privacidade quanto o convívio, o espaço havia ganhado nova vida. Na cozinha, Bianca conduzia os preparativos para o evento de reabertura com a autoridade natural de quem finalmente encontrou seu lugar. Sob sua direção, a equipe, agora ampliada com 2 chefes assistentes, finalizava os itens do novo menu que seria apresentado naquela noite. Os mini pães de queijo com geleia de jabuticaba estão prontos, anunciou Jorge, o antigo barista que Bianca havia promovido para auxiliá-la na confeitaria. Perfeitos. Coloque-os nas bandejas prateadas e mantenha-os aquecidos até o início do evento.
instruiu Bianca enquanto finalizava o molho de tucupi para um dos pratos principais. Helena entrou na cozinha, impecável em seu novo uniforme de gerente. Tudo pronto? Os primeiros convidados chegam em meia hora. Sob controle, respondeu Bianca com confiança. A equipe está afiada. Felipe acabou de chegar. Quer falar com você antes de abrir as portas. Bianca assentiu, removendo o avental. Jorge, supervisione o molho. Volto em 5 minutos. Encontrou Felipe no escritório, agora reformado e decorado com elementos que refletiam a nova identidade visual do café. Ele vestia um terno escuro que o fazia parecer o empresário bem-sucedido que era. Mas seus olhos mantinham aquela mesma intensidade que a cativara desde o primeiro dia. Nervoso? Perguntou ela, fechando a porta atrás de si. Felipe sorriu. Curioso. Ainda não provei o menu completo. Essa era a ideia. Quero ver sua reação junto com os outros convidados. Ele se aproximou, diminuindo a distância profissional que haviam mantido nas últimas semanas. Durante esse período, ambos haviam se concentrado exclusivamente no trabalho, embora a tensão subjacente entre eles permanecesse palpável para qualquer um que os visse interagindo. Tenho algo para você, disse ele, pegando uma pequena caixa sobre a mesa. Bianca a abriu, revelando um delicado broche de prata em formato de magnólia. É lindo. Para usar hoje. A chefe executiva merece algo especial na reabertura. Seus dedos se tocaram quando ela pegou o broche, e nenhum dos dois recuou. Por um momento permaneceram assim, no limiar entre o profissional e o pessoal. Estas 3 semanas, começou Felipe, sua voz mais suave, foram as mais desafiadoras e gratificantes da minha carreira. Para mim também, não apenas pelo café. Ele deu mais um passo em sua direção, mas por trabalhar ao seu lado, vendo sua visão se materializar. É extraordinário, Bianca. Ela sorriu, permitindo-se quebrar a barreira que havia erguido desde a revelação da identidade dele. Você cumpriu sua promessa. Liberdade criativa total, honestidade em cada etapa. E pretendo continuar cumprindo. Felipe pegou sua mão delicadamente. O que me leva à pergunta que venho ensaiando há dias. Que pergunta? Após a reabertura, quando o café estiver funcionando normalmente, você aceitaria jantar comigo? Não como proprietário e chefe, apenas como Felipe e Bianca? A pergunta pairou entre eles, carregada de possibilidades. Bianca estudou o rosto dele, vendo não mais o milionário disfarçado ou o empresário calculista, mas o homem que genuinamente valorizava suas ideias, que acreditara em seu potencial quando nem ela mesma usava. Sim, respondeu finalmente, seu sorriso iluminando o rosto. Acho que já está na hora de conhecermos um ao outro sem disfarces ou títulos. Felipe soltou a respiração que não percebera estar segurando. Com cuidado, pegou o broche e o prendeu na lapela do uniforme de chefe de Bianca. Perfeito, murmurou, permitindo que seus dedos roçassem levemente a linha do maxilar dela. O toque era uma promessa, um começo. Bianca inclinou-se levemente em sua direção, e por um instante, o mundo além daquela sala desapareceu. Então, batidas na porta os trouxeram de volta à realidade. Chefe Bianca? Era a voz de Jorge. Os convidados começaram a chegar. Ela se afastou relutantemente, mas seus olhos permaneceram fixos nos de Felipe. Preciso voltar para a cozinha. E eu preciso receber nossos convidados. Ele segurou sua mão mais uma vez. Mas depois, concordou Bianca, com um sorriso que continha todas as promessas necessárias. Quando saíram juntos do escritório para dar início à nova era do Café Magnólia, ambos sabiam que haviam encontrado algo muito mais valioso do que um negócio bem-sucedido. Tinham encontrado, em meio a disfarces e revelações, a rara chance de construir algo autêntico, tanto profissional quanto pessoalmente.